Convido a igreja a abrir a Escritura no livro do profeta Zacarias, o 4º capítulo. Zacarias, 4º capítulo. Vamos ler todo o capítulo. Diz a palavra de Deus: O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada um das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu Senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Ou na versão, na segunda edição, da revista atualizada, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Eu queria pedir um favor para o Nilson, que ele viesse até aqui onde eu estou. E enquanto ele vem, nós vamos fazer uma oração. Ó Senhor de toda a terra, nós te suplicamos neste momento que a Tua palavra seja clara ao nosso coração, que o Senhor envie o Teu Espírito para esclarecê-la a nós. Mas não somente isso, que Ele nos capacite a ouvi-la e obedecê-la, e ter o poder para fazer isso, Senhor Deus. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, nos converta e nos torne mais próximos de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para você fazer uma rápida reflexão mental, uma coisa um tanto desagradável, mas que você pense, quem sabe no último semestre, quem sabe no último ano, nos últimos 2 anos, os maiores obstáculos que se levantaram na sua vida cristã. Ou pensando um pouco mais com o senso de corpo da igreja, as coisas que se levantaram contra a edificação desta obra, deste corpo espiritual, desta morada espiritual que é a igreja de Cristo, que se reúne neste lugar. Você deve ter pensado, ou esteja neste momento pensando em muitas coisas. Algumas delas serviram de desânimo para a sua vida. Talvez fizeram você, ou quem sabe, o seu departamento na igreja, ou quem sabe
a igreja como um todo retroceder em alguns momentos. Quem sabe isso tenha trazido desânimo, quem sabe isso tenha trazido dor. O fato é que a obra de Deus em todos os tempos, ela sofreu oposição. E o próprio Cristo, antes de partir, ele nos disse que nós seríamos objeto de oposição e até de perseguição, porque perseguiram ao nosso mestre, também nos perseguiriam. Zacarias é um dos 3 profetas pós-exílicos, que significa que ele escreve no período após 600 a 400 anos antes de Cristo, que é o período em que o povo hebreu, especialmente Judá, é deportado para a Babilônia e, posteriormente, começa a regressar à terra prometida. E é nesse período de regresso em que a cidade que estava destruída começa a ser reerguida, a começar dos seus muros, e o templo que havia sido queimado, saqueado, também começa a ser levantado. Vocês devem conhecer um pouco da história de Neemias, por exemplo, que era um copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia, e recebe autorização de liderar este empreendimento de restauração de Jerusalém. E deve ter conhecimento também a respeito de Esdras, afinal, ambos dão nomes a livros da Bíblia. Esdras, o sacerdote, que também lidera a reconstrução do templo. Mas esta reconstrução do que outrora fora o templo de Salomão, ela não é recebida com muito entusiasmo. Outro profeta de depois do exílio, que é Ageu, por exemplo, ele refere no capítulo 2, versículo 3, o seguinte: quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? As pessoas que eram mais antigas e tinham visto o templo de Salomão estavam semeando no meio do povo o desânimo, dizendo: esse templo nunca vai ser igual o primeiro. Esse templo, ele não chega aos pés. Então, logo de início, as pessoas já pensavam: bom, por que eu vou começar uma obra tão difícil, tão dura, tão demorada, que vai esgotar tantos recursos, sendo que ela já começa meio que falida, sem a possibilidade de se tornar algo grandioso novamente. Então, é nessa passagem de Ageu que há a promessa que a glória deste novo templo seria maior do que a do primeiro. Mas o fato é que havia oposição. E neste exato momento dessa profecia, quem estava no governo de Judá era Zorobabel. Zorobabel, ele não era exatamente um rei, porque Judá era ainda uma província da Pérsia. Então ele era uma espécie de governador, mas ele tinha o sangue de Davi, seria um legítimo sucessor de Davi, e portanto a pessoa que Deus colocou para governar Judá naquele período. E Zorobabel, então, é quem está liderando a reconstrução e quem está sofrendo grande oposição. E esta profecia é dada a Zacarias justamente para consolar o coração de Zorobabel e do sacerdote Josué, para que eles não desanimassem na reconstrução do templo, para que eles não desanimassem da obra do Senhor, para que eles não tivessem uma visão curta a respeito do que Deus tinha por intenção fazer a partir daquela pequena e machucada nação, também conhecida como povo de Deus. E para que todo o povo pudesse se animar e trabalhar com zelo debaixo da liderança deles. Eu não sei em que medidas este contexto pode se assemelhar ao nosso, mas eu tenho certeza que há muitos paralelos. E o texto começa com uma visão, enfim, um sonho que Zacarias tem acordado. É agora que o Nilson
se ele já estiver preparado, ou quando ele estiver preparado, vai colocar para a gente uma figura na tela. Enquanto isso não acontece, eu vou repetir o que foi dito aqui. O que você está vendo? Versículo 2. Veja um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada um das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então, é esta visão que Zacarias tem. Um candelabro, esse candelabro tinha 7 velas, provavelmente ele não tinha exatamente esse formato, os candelabros da época de Zacarias eram um pouco mais rústicos do que esse, mas o importante é que ele tem 7 velas, 7 lâmpadas, né? E acima, no nível acima deste candelabro, há então um vaso. Eu não sei se dá para reparar, acima da vela central existe um vaso, que em proporção parece menor, mas é porque ele está atrás. E deste vaso, então, se conectam 7 tubos, ok? Cada tubo alimentando uma das lâmpadas, aí com a função zoom agora, né? Cada tubo alimentando cada uma das 7 lâmpadas. E ao lado do candelabro, né, de cada lado, junto a ele, 2 oliveiras. E a palavra junto, aqui no hebraico, dá a entender que é sobre, né? Então ele está no mesmo nível do candelabro, mas os galhos superiores eles acabam se sobrepondo às chamas das lâmpadas, né? E estas oliveiras, uma à direita e outra à esquerda, elas, mais adiante nós vamos ver, elas possuem 2 tubos também de ouro, que vertem um azeite dourado dentro deste vaso. A ideia, esses 2 tubos vertendo azeite dourado é algo que, a princípio, o Zacarias não tinha notado. Pode deixar essa ilustração aí até o final do sermão, porque ela poderá ser consultada. Enfim, Zacarias, ele acordou dessa visão e ele tinha ela muito nítida na sua mente. E ele estava entendendo a mesma coisa que você. Nada. Estava entendendo nada. Que visão maluca é essa? Parece uma engenhoca aí do Leonardo da Vinci, né? Uma coisa parecida. Não entendeu nada. E ele pergunta para o anjo: meu senhor, o que é isso? E o anjo procrastina a resposta. Ele ganha tempo, dizendo: você não sabe o que é isso? Ele não está apenas procrastinando, ele está valorizando a resposta, né? Ele está gerando uma expectativa pela resposta, né? E ele disse: não, Senhor, e já esperando que viesse a explicação. Mas ao invés disso, o anjo profere uma profecia, uma palavra do Senhor a Zorobabel. E eu vou também criar essa expectativa, porque é o fluxo natural do texto, para trabalhar com vocês de que maneiras Deus então conforta o coração de Zorobabel através da profecia dada a Zacarias, né, demonstrando como ele sustenta a sua igreja em todos os tempos. Deus sustenta a sua igreja, essa é a tese que emerge do texto. E ele diz, em primeiro lugar, a Zacarias o seguinte: não por força e nem por poder. É o que você tem que dizer para Zorobabel. Não por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro argumento do anjo para confortar o coração
daquele povo desanimado, daquele líder desanimado, de que Deus é quem estava sustentando a obra da restauração do templo, a obra da restauração do culto, a obra que deveria, enfim, voltar a ser exercida de maneira gloriosa, apesar deles serem um povo que voltou machucado do exílio, é que antes de qualquer coisa, Deus sustenta a sua igreja através do seu Espírito, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Não por força. A palavra hebraica traduzida aqui como força seria a bravura de um exército, por exemplo. A força aqui seria aquela força obtida do conjunto de várias pessoas trabalhando juntas, e trabalhando de forma sinérgica, de forma harmoniosa, de forma coordenada. A bravura. Esta palavra aparece, por exemplo, quando é dito que na construção do primeiro templo de Salomão, um exército de construtores realizava a obra com bravura. É a mesma palavra traduzida aqui por não por força e nem por poder, que neste caso seria a força individual, a força do braço. Seria a mesma palavra usada por Neemias quando ele diz que os carregadores, com a sua força, traziam as pedras para a construção do muro. Então, nem por bravura de um exército de construtores, de um exército de pedreiros, de operários, e nem pela sua força individual, todas somadas, é que a obra será realizada. Ou seja, não é pelo engenho humano, não é pela inteligência, não é pela estratégia, não é por nada que venha do homem, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Diga a Zorobabel, não depende de você nem das pessoas que estão te ajudando, depende de mim, depende do meu Espírito, que essa obra ocorra e que ela seja levada a cabo. Então, o anjo prossegue dizendo, quem é você, ó grande monte? Gostei muito do texto que a Laís leu, porque é Isaías 40 que você leu? Isaías 40, né? Porque combina exatamente com o que é dito aqui. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície. De fato, o texto não está dizendo que a obra não teria oposição. Na verdade, já existia essa oposição. Ele não está dizendo que você confia em Deus e vai ser tudo um mar de rosas. Você confia em Deus e vai ser tudo planície, né? Vai ser tudo assim lisinho, suave. Não. Haveria um grande monte no caminho. Haveriam obstáculos, né? Mas, com o poder do Espírito Santo, aqueles obstáculos seriam tais como planícies para eles. Zorobabel, no poder do Espírito Santo, atravessaria os obstáculos e ele concluiria a obra. E o anjo deixa mais claro ao dizer que era porque ele colocaria pedra de remate do templo, ou seja, você vai concluir a obra. A pedra de remate seria a última pedra da construção. Você vai concluir a obra, e quando você concluir a obra, as pessoas estarão aclamando, haja graça e graça para ela. Ou seja, naquele momento haverá um grande entusiasmo e palavras de louvor ao Senhor pelo que você estará fazendo. Mas o caminho seria um caminho de montanhas, né? Mas as montanhas seriam como planícies, e ele finalmente colocaria a última pedra da construção em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Então, Deus sustenta a sua igreja, primeiramente, e antes de qualquer outra coisa, através do seu Espírito. E não importa o que mais eu possa dizer nesta noite, ou o que mais o texto diga, a verdade central é essa, é o Espírito Santo. Não é pela sua força
e nem pela sua bravura. Mas, para ficar mais claro, o anjo prossegue, procrastinando a resposta, né? Ele ainda não responde a respeito deste enigma. Ele vai valorizando a resposta, é lógico que uma coisa não está desconectada da outra. Ele traz mais verdades, ou torna essas verdades ainda mais claras para o coração de Zorobabel e do porta-voz de Deus, que era Zacarias. Dizendo, novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, versículo 8 e agora o 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, este ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então, o anjo agora repete o mesmo preceito, mas de uma forma mais clara e trazendo uma maneira pelo qual Deus também opera para sustentar a sua obra. Deus confirma Zorobabel, ou seja, confirma a regência de Zorobabel, confirma o ministério dele de restaurar a casa do Senhor. E ele confirma, você deve tentar completar essa frase, quem sabe porque ele amava Zorobabel. Ele confirma Zorobabel porque ele amava, quem sabe, Salomão, que construiu o templo antigo. Ele confirma porque ele ama o seu povo. Tudo isso é verdade. Mas existe uma coisa que Deus tem mais amor do que qualquer uma dessas coisas que eu mencionei. É o amor que Deus tem pelo seu próprio nome. Se você fizesse isso, você seria um egoísta, né? Se você amasse mais o seu nome que qualquer outra coisa, você seria um total narcisista. Obrigado quem me falou a palavra, que era essa mesmo que eu estava procurando, né? O Narciso que contemplava a sua imagem lá no espelho d'água, né? É isso que você é, um egocêntrico. Não no caso de Deus, porque não existe outra coisa mais amável ou mais digna de ser amada do que o nome de Deus. Então Deus está amando a coisa certa. E neste caso, ele diz que seria para que todos conhecessem que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. É por isso que eu vou confirmar Zorobabel. É por isso que ele vai terminar a construção, para que todos saibam que esta obra é uma obra de Deus, não é uma obra do homem. A maneira sobrenatural pela qual Deus conduziria todo o processo deixaria patente que não foi o engenho, não foi a inteligência, não foi a força do homem, mas só poderia ter sido uma coisa de Deus, e Deus seria glorificado nisso. Por isso, ele prossegue dizendo a Zorobabel o seguinte: pois quem despreza o dia dos humildes começos, este ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Ou quem despreza o dia das coisas pequenas, ou quem despreza os humildes começos, ou seja, aquela circunstância em que você não vê futuro, em que você não vê muito potencial, uma coisa que ainda está começando, incipiente, né? Como talvez alguns de vocês aqui, muitos poucos, eu acredito, mas tiveram a oportunidade, por exemplo, de ver esta igreja começando. Ela não começou com o tamanho que ela está hoje, né? Ela não começou com a multiplicidade de dons, de ministérios que ela tem hoje. Talvez tenha começado debaixo de muita humilhação, talvez tenha começado com pouco recurso, com um trabalho redobrado, né, dos seus fundadores, e certamente muita oração. Este humilde começo, citando como exemplo o começo de uma igreja, de uma congregação pobre, é, sem dúvida alguma, algo muito desprezado. E o que a gente tem a dizer no caso de Zorobabel?
as pessoas continuariam desprezando. Este segundo templo não se parece nada com o primeiro. Olha, a parede está ficando torta. Olha, estão usando pedra de má qualidade. Né? Quem que é o engenheiro aqui? Esse cara não tem nem curso superior. Como é que fazem uma coisa dessa? Zorobabel é descendente de Davi, mas não foi ungido. Ele não tinha sido mesmo, provavelmente. Ele foi nomeado pelo imperador persa. Então, críticas e palavras de desânimo brotavam, que nem mato, ao redor daquele empreendimento. Né? Só que o texto está dizendo o seguinte: este que despreza o dia dos humildes começos, ficará alegre ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Mas aqui eu preciso fazer uma pequena explanação da questão da tradução do texto, porque ela é extremamente relevante. A palavra usada aqui para prumo, porque parece aqui um anticlímax, né? Se falar assim, bom, ele já está terminando a obra e ainda está com prumo na mão, né? O prumo você usa na parte inicial da obra, para ver se a parede está subindo reta. No caso aqui, é uma possível confusão que foi feita na hora de se traduzir, porque o texto original está escrito assim: verão a pedra, o prumo, não, a pedra, o estanho, ficou estranho, né? Mas é assim que está: a pedra, o estanho nas mãos de Zorobabel. A pedra, o estanho. O estanho, de verdade, é um material muito leve para se fazer um prumo, mas foi a melhor tradução que alguns encontraram. No entanto, a versão siríaca da Bíblia, né, a versão que circulou lá no primeiro, segundo século, em aramaico, lá na região da Síria, ela entendeu na hora da tradução que essa palavra estanho, ela é uma derivação, uma palavra derivada de outra muito parecida, que significa separação. Então o tradutor tomou esta palavra como sendo um adjetivo e traduziu da seguinte forma: a pedra que foi separada, ou a pedra escolhida. E essa tradução nós podemos encontrar em português na Bíblia de Jerusalém. Ela traz dessa maneira. Então, é uma questão de variante textual que eu achei relevante trazer nessa noite, porque ela, pelo menos a mim, me parece muito mais razoável. O que o texto está falando não é do prumo, aquele instrumento que o pedreiro usa, mas sim da pedra de acabamento da construção, uma espécie de moldura ou de detalhe que Zorobabel colocaria em uma cerimônia final para selar a conclusão da obra. Uma pedra de louvor, uma pedra gloriosa, uma pedra escolhida para este fim. Então, baseado nesse pressuposto, me desculpem essa divagação, né? Mas não há nenhuma forçação de barra aqui. A tradução ela é bastante confusa, mas pende mais para isso que eu estou dizendo. O que o texto realmente está querendo dizer é que esta pedra cerimonial seria colocada. E aqueles que desprezaram o dia dos pequenos começos, agora, vendo a pedra final ser colocada, estaria irrompendo de alegria. Estaria alegre, vendo a pedra cerimonial na mão de Zorobabel, a pedra escolhida sendo colocada para finalizar a obra. Eu creio que de uma forma ou de outra o sentido fica claro desta maneira. E o que o anjo está dizendo para Zorobabel? Em outras palavras, não fique escorado na opinião das pessoas, porque as mesmas pessoas que estão hoje lançando palavras de desânimo, quando as coisas estiverem ok,
Quando tudo estiver indo bem, quando a obra terminar, elas vão voltar aplaudindo. Só que você não vai mais se importar com a opinião delas, porque as pessoas são assim, elas são volúveis. Quando as coisas são pequenas e não se pode ver o futuro, elas falam mal. E quando as coisas estão bem, né, a igreja está cheia, o louvor é bonito, tem peça de Natal, tem departamento infantil, está tudo funcionando bonitinho, então aparece muita gente para elogiar, né? Continua tendo gente para falar mal também, mas aqueles que no início estavam achando ruim, agora aplaudem. Então, mais ou menos essa a ideia. Então, ainda nesse tópico, o anjo diz, aqueles 7 olhos, ele está falando de uma profecia do capítulo anterior, que é Zacarias 3:9. Né? Eis que a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Então aqui ele está dizendo assim, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aí eu vou falar uma coisa, não ainda sobre a visão, mas sobre o significado do candelabro, né, de 7 velas. O número 7 na Bíblia, por ser um número primo, né, significa algo completo, algo definitivo, um número perfeito, né, o número da perfeição. E a vela, né, ou o candelabro, ou a luz, ele sempre foi apontado como sendo o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus, e no Novo Testamento a igreja. Por quê? Porque a igreja é assim chamada no Antigo Testamento de luz para os povos. Cristo também, no seu Sermão do Monte, diz, vocês são a luz do mundo, né? E a gente poderia citar inúmeras passagens nesse sentido. Israel era a luz para os povos, né? No período pós-exílico, Judá era a luz para os povos. E no Novo Testamento, a igreja é a luz para os povos. E este candelabro tinha 7 velas, e correspondendo aos 7 olhos que estavam sobre a pedra, Deus está dizendo, são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Ou seja, através deste candelabro, que é a igreja, que no caso de Zorobabel, era a restauração do culto a Deus no território de Jerusalém, a luz de Deus brilharia não somente sobre eles, mas a partir deles para toda a terra. O templo em Jerusalém seria um ponto de partida onde a luz de Deus seria espargida por toda a terra, onde os povos conheceriam a salvação de Deus. E nós sabemos, e vamos trabalhar um pouco mais isso ainda hoje, mas sabemos que a partir então de Jerusalém nós temos a vinda do Messias, que torna então o Evangelho conhecido para todas as nações. Bom, resumindo então esse segundo tópico, Deus sustenta a sua igreja, antes de tudo, através do seu Espírito Santo, mas Ele também o faz através de humildes começos. E Zorobabel não devia ter medo disso. Os olhos das pessoas não estão vendo o potencial disso aí, mas Deus, através do seu Espírito, é quem está sustentando. E Deus, através disto que hoje é pequeno e no futuro será grande, levará a sua luz a todas as nações. Deus sustenta a sua igreja através de humildes começos. E prosseguindo para o terceiro e último tópico, o versículo 11 em diante diz o seguinte: então perguntou ao anjo, Zacarias continuava curioso, não é verdade? O que são as 2 oliveiras, a direita e a esquerda do candelabro? Ele já tinha entendido que o candelabro era o povo de Deus, né? O culto restaurado e tudo mais. Mas ele ainda tem dúvida, o que são aquelas 2 oliveiras? E parece que então ele começa a vislumbrar mais detalhes na visão, e ele refaz a pergunta no versículo 12, o que são aqueles 2 ramos de oliveira? Não era uma oliveira
completa, eram ramos, né, como vocês podem ver no desenho, que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado. E o anjo, mais uma vez, valorizando, né? Você não sabe o que é isso? Não, meu senhor, não sei. Então ele disse, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Esta é a explicação desse desenho. Ok, vamos embora? Não, vamos melhorar essa resposta, né? Os 2 ramos de oliveira são os 2 ungidos do Senhor, né, que estão junto, ou que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Essa geringonça, né, esta espécie de máquina que ele vê na sua visão, é basicamente o seguinte: uma lâmpada que jamais se apaga, porque ela tem um estoque inesgotável de combustível, que flui incessantemente dessas duas oliveiras. O anjo já está dizendo claramente, são os 2 ungidos do Senhor. E o que significa isso? A unção, né, que significa derramamento de óleo, era utilizada para separar pessoas para ofícios distintos dentro da igreja, que era o povo de Israel. E essas funções eram principalmente as de rei, você deve lembrar a passagem que Davi foi ungido rei, e sacerdote, né? Você também deve se lembrar de quando Arão foi ungido como sumo sacerdote, ou quem sabe do Salmo 133, né, que fala da comunhão dos irmãos, é como óleo que escorre pela barba de Arão e desce para a orla das suas vestes. Havia, no tempo de Zacarias, 2 pessoas exercendo ofícios fundamentais, que era Zorobabel como regente, portanto esse era um dos ungidos, e Josué como sacerdote. Este seria o outro ungido. E o anjo está dizendo, eles assistem junto ao Senhor, eles estão juntos de Deus, eles estão conectados a Deus, estão em comunhão com Deus. E, portanto, é por meio deles que eu faço fluir o óleo que alimenta as lâmpadas. Ou seja, é por meio deles que eu faço a igreja ter o vigor, a empolgação, a força, o desprendimento, a ousadia que ela necessita para brilhar e brilhar de forma a iluminar todo mundo. Nós já vimos que a obra não é realizada por esforço humano, mas pelo Espírito Santo, de maneira que não creio que está tão difícil de entender que o óleo, o azeite, é o próprio Espírito Santo. É a força do Espírito Santo que mantém a chama acesa. Não importa o que o homem faça, vai ser sempre o combustível que vai acender o fogo. Assim é o Espírito Santo que acende aquelas velas. Mas Deus faria o óleo do Espírito Santo, o combustível que é o Espírito Santo, fluir através de 2 instrumentos ordinários que ele designou, que era a liderança do povo de Israel. No caso, Zorobabel e Josué. Com esta visão, Deus estava dizendo não somente a esses líderes, mas a todo o povo: fui eu que os designei para realizar esta grande obra. Eu não enviarei o meu Espírito de outra maneira. É assim que eu decidi realizar. E vocês deverão segui-los. E vocês deverão acompanhá-los. E esta obra, que parece ainda muito pequena, ela será realizada. E ela chegará ao seu final. E a glória final desta obra, como a gente já sabe pelo livro de Ageu, será muito maior do que a glória da primeira obra, que foi o primeiro templo. Deus fornece luz ao mundo todo através da sua igreja. É o significado do candelabro. Seja a igreja do Antigo ou do Novo
ou do Novo Testamento. E ele faz particularmente isso através dos seus líderes. Os líderes não são perfeitos. Eles tentam fazer o melhor, mas podem muitas vezes falhar. O que vai ser o fiel da balança? O que vai fazer toda a diferença? É que esses líderes sejam receptivos ao óleo que flui das oliveiras para as lâmpadas, que é o Espírito Santo. Por isso é tão importante esta breve expressão, que assistem junto ao Senhor. Eles serão líderes usados por Deus, enquanto estiverem em comunhão com Deus, enquanto estiverem alinhados ao Senhor, enquanto estiverem cheios do Espírito Santo, né? De maneira que Deus sustenta a sua igreja, antes de tudo através do seu Espírito. Deus sustenta a sua igreja, a sua obra através dos humildes começos, e Deus sustenta a sua obra através dos líderes que Ele instituiu. Mas, obviamente, esse terceiro ponto nos leva a refletir. O líder é infalível? Não, não é infalível. Mas eu devo segui-lo? Devo. Mas e se ele contrariar a palavra de Deus? Não devo. Simples assim. Eu queria concluir e depois passar para algumas aplicações. A conclusão do que a gente viu aqui nessa passagem é que o Espírito Santo ele flui para a igreja, para dar a ela munição de ser luz para os povos, através dos seus servos, através dos seus líderes. Esses líderes da igreja esperam que Deus torne esse dia dos humildes começos, e nós podemos pensar que esse dia dos humildes começos seja hoje, quem sabe, o começo de um novo ano, a igreja, quem sabe, se restaurando de dificuldades, nós todos saindo de uma crise econômica, enfim, o que quer que você tenha pensado no início do sermão, o líder espera, o líder fiel que assiste junto ao Senhor de toda a terra, espera que o próprio Deus torne este dia das coisas pequenas, naquele dia do regozijo mundial, em que todos aclamarão, haja graça e graça para ela. Quando a última pedra for colocada, e a Bíblia não fala de pedras feitas de barro, a Bíblia fala de pedras vivas. O apóstolo Pedro fala que nós somos como pedras vivas na construção da casa de Deus. E quando esta última pedra viva, a última pessoa na face da terra que se converter ao Evangelho, for acrescentada a essa estrutura, da qual Cristo é a pedra angular, então esta visão de Zacarias terá se cumprido em todas as suas dimensões. Portanto, como isso se aplica à nossa vida? Primeiro, não confie cegamente na estratégia, ou nas qualidades, ou na força humana. Não confie cegamente que você tem as melhores ideias para como a igreja pode prosperar, ou que você agora está atualizado com a última moda nas igrejas dos Estados Unidos sobre como multiplicar a sua igreja, ou crescer de forma vertiginosa, etc. Ou até mesmo, quem sabe pensando, não, mas a minha igreja tem bons pastores, ou tem bons presbíteros, ou tem excelentes diáconos. Não confie no homem. Segunda aplicação, não confie na opinião das pessoas, porque o homem é volúvel. O que a gente ouve das pessoas pode parecer uma realidade naquele momento, mas as pessoas em geral, e até mesmo nós, não temos condição de saber o que Deus está por fazer através dos humildes começos. Então nem sequer se deixe desanimar quando alguém quiser jogar areia naquilo que você está fazendo para a honra e glória do nosso Senhor. Persevere. Também aprendemos que devemos seguir os nossos líderes. Hebreus 13:17 diz: obedeçam e sejam submissos aos vossos guias, porque eles velam pelas suas almas como quem haverá de prestar contas por ela. Então isso é sim um ensinamento bíblico. Não tem nada a ver
com aquela ideia de não toqueis no ungido do Senhor, ok? Que seria seguir cegamente uma pessoa, até mesmo quando ela se afasta da doutrina da palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com o ensino bíblico, mas ele nos manda ser obedientes e submissos, enquanto esta liderança constituída e ordenada pela igreja de Cristo também for submissa e obediente à palavra de Deus, ou seja, enquanto ela se mantiver assistindo junto ao Senhor de toda a terra. Finalmente, ao invés de tudo isso, nós devemos depender em tudo do Espírito Santo. E depender em tudo do Espírito Santo significa muitas coisas. Vida de oração, que não quer dizer orar na igreja, quer dizer viver em oração, orar sem cessar. Implica conhecimento da vontade de Deus. O boletim dessa semana pode te dar uma orientação sobre isso, porque ele tem o tema conhecer e conhecer, continuar conhecendo, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Se eu não conheço a vontade de Deus revelada na sua palavra, eu não terei meios por onde me depender do Espírito Santo. Eu não conheço o caráter do Espírito Santo, eu não conheço o poder do Espírito Santo, eu não vou saber o quanto o Espírito Santo me ama, eu não vou saber quais as ferramentas que o Espírito Santo me dá, segundo a sua palavra. Então eu preciso conhecer a sua palavra. E implica a entrega incondicional. A entrega incondicional é aquela que não tem o porém, que não tem o mas. Eu vou fazer a obra de Deus, mas deixa primeiro eu despedir dos de casa, né? Eu vou te seguir, mas deixa primeiro sepultar o meu pai. Eu vou te seguir, e etc. Jesus Cristo disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Tem a ver com o que a gente tem falado pelas manhãs. Não basta você fazer um propósito de mudança. Nesse caso, não basta fazer um propósito de se entregar na dependência do Espírito Santo. É necessário que você se entregue de fato e viva pela fé. Afinal de contas, é o Espírito Santo quem sustenta a sua obra, e a sua obra é gloriosa. Deus assim abençoe esta igreja, que ela possa ser verdadeiramente luz para São Caetano do Sul e para todos os povos. Amém.